Fala, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre um destaque, sobre um trecho sobre os sofistas do William Cage Chambers Guthrie e falar dos descendentes de Sócrates. Acompanhem-nos aí. Vamos ler aqui o trecho sobre os sofistas escrito por William Cage Chambers Guthrie, um importante pesquisador sobre filosofia na Grécia Antiga. Havia, como vimos, uma arte que todos os sofistas ensinavam, que é a retórica, e uma posição epistemológica de que todos partilhavam, um ceticismo segundo o qual o conhecimento só podia ser relativo ao sujeito que percebe. Os dois estavam mais diretamente conexos do que se podia pensar. A retórica não desempenha o papel em nossas vidas que desempenhou na Grécia Antiga. Hoje em dia, as palavras sucesso ou homem bem-sucedido sugerem mais imediatamente o mundo de negócios e só secundariamente o da política. Na Grécia, o sucesso que contava era primeiramente político e, em segundo lugar, forense, e sua arma era a retórica, a arte da persuasão. Seguindo a analogia, pode-se atribuir à retórica o lugar agora ocupado pela propaganda, publicidade e propaganda. Com certeza, a arte da persuasão, a miúde por meios dúbios, não era menos poderosa então, e, assim como temos nossas escolas de negócio e escolas de propaganda, assim também os gregos tinham seus mestres de política e retórica, os sofistas. Peito, persuasão, era para eles uma poderosa deusa, a feiticeira a qual nada se nega, assim Ésquilo chamou. E Sócrates, um século depois, lembrou o seu auditório ateniense que era seu costume oferecer-lhe um sacrifício anual. Gorgias, em seu Encômio de Helena, um exercício escolar de retórica sofístico em todo sentido, menciona discurso e persuasão como as duas forças irresistíveis. Aquele que persuadiu errou em compelir, mas ela que foi persuadida agiu sobre a compulsão da palavra e é vão censurá-la. Assim, Helena é absolvida da culpa e descrita como vítima desamparada, merecendo piedade, não ódio e desprezo. Constituía parte da instrução retórica ensinar o aluno a argumentar com igual êxito sobre ambos os lados da questão. Como Protágoras disse, sobre cada tópico há dois argumentos contrários entre si e ambos podem ser tão fortes como um contra o outro. Ele visava treinar seus alunos para elogiar e censurar as mesmas coisas e, em particular, escorar o argumento mais fraco para que parecesse mais forte. O ensino retórico não se restringiu à forma e ao estilo, mas lidava também com a substância do que se dizia, como se podia deixar de inculcar a crença de que toda verdade era relativa e ninguém conhecia coisa alguma como certa. Como certa? A verdade era individual e temporária e não universal e permanente, pois a verdade para o homem era simplesmente aquela de que podia ser persuadido, e era possível persuadir qualquer um de que preto era branco. Pode haver crença, mas não conhecimento. Para provar a ideia de que a persuasão aliada a palavras modela as mentes dos homens, como quiser, Gorgias aduziu três considerações que ilustram a maneira como o ensino dos sofistas nasceu da vida e filosofia de sua época. As teorias dos cientistas naturais, cada um pensando que tem o segredo do universo, mas de fato apenas opondo uma opinião contra a outra e colocando o invisível e incrível diante dos olhares da imaginação. Segundo, as inevitáveis controvérsias e debates da vida prática, como nos tribunais e na Assembleia, em que um discurso pode alegrar e convencer a multidão apenas porque é tramado artística e habilmente, e não porque contém a verdade. As disputas dos filósofos, que só mostrarão a rapidez com que o pensamento pode demonstrar a mutabilidade de opiniões e de crenças. Nessa atmosfera não surpreende que devesse ganhar força uma epistemologia segundo a qual o que parece para mim é para mim, e o que parece para ti é para ti. E ninguém pode estar numa posição para contradizer a outra. Está nos sofistas do Guthrie, né? São agora dos descendentes de Sócrates. Tanto Platão quanto Aristóteles argumentaram fartamente contra os sofistas e lançaram as bases de toda a construção filosófica e científica do Ocidente. Para ambos, seguindo as pegadas de Sócrates, é possível sim conhecer e há grande diferença entre ciência e opinião. Ciência é um conhecimento demonstrativo que se constrói por meio de raciocínios lógicos. E conhecer significa identificar-se com o objeto conhecido, porque a razão não pode decifrar a realidade, porque a realidade é racional. Por que a razão pode decifrar a realidade? Porque a realidade é racional. A razão que está em nós é a mesma que está nas coisas. O Hegel também vai dizer a mesma coisa, né? O real é racional, o racional é real. Para Platão, porém, o processo do conhecimento tem um caráter específico. Em sua obra-prima, a República, ele expõe em uma metáfora a sua ideia do que é conhecer. No mito da caverna, narra a história de prisioneiros que vivem em uma morada subterrânea, acorrentados, com o rosto mobilizado, que são constrangidos apenas a olhar para o fundo da caverna, iluminados por um fogo que reluz atrás deles. No fundo da caverna vêm as sombras das coisas que se projetam,
Tomam aquelas sombras por realidades e fazem concursos entre si, para dizerem qual sombra aparecerá primeiro, qual delas é a maior ou a menor e assim por diante. Certo dia um prisioneiro se liberta e sai, em plena luz do dia. Fica de imediato ofuscado, consegue primeiro olhar os objetos refletidos nos lagos, prefere esperar a noite para ver o mundo sobre a sua luz. Depois se acostuma a ver os objetos à luz do dia e, por fim, pode olhar o próprio sol e ver que tudo deriva dessa fonte de luz. Imagina, prossegue Platão, se esse prisioneiro liberto voltasse aos seus antigos companheiros de cativeiro e lhes dissesse que o que eles veem são apenas sombras. Certamente diriam que ele está louco e até tentariam matar. Esse prisioneiro liberto do mito de Platão representa o filósofo, mais precisamente o Sócrates, que sofreu com isso. E mais ainda, um filósofo específico, Sócrates, que morreu por querer apontar aos seus contemporâneos uma outra realidade, que não aquela da caverna de sombras de ilusão e de imagem. O sentido desse mito está ligado à ideia de que do que é de fato conhecer para Platão. Quando o ser humano está apenas condicionado aos sentidos, ele os toma por realidade, mas as sensações físicas são apenas sombras da realidade. Aí está o reinado da opinião, da doxa. Quando o ser humano só tem sensações, ele só tem opiniões. E opinião é igual ao botão, cada um tem a sua. A verdade verdadeira está no mundo do espírito e, portanto, só pode ser entrevista com os olhos da alma racional. Mas essa alma precisa sair do condicionamento dos sentidos para poder ver o sol lá fora. Existe em Platão uma conexão íntima entre ser justo, ser bom do ponto de vista moral e a capacidade de conhecer. O sol de fora da caverna é o bem absoluto. Para nos identificarmos com a realidade, precisamos também caminhar no sentido do bem. Aquele que sabe, para Platão, é bom. A verdade e bem são indissociáveis. Na filosofia de Platão, porém, entre a opinião que provém das impressões dos sentidos e a ciência do inteligível estão mais 2 degraus do conhecimento. Um pouco acima da opinião está a crença, pistes, que pode ser uma opinião acertada, mas acima está o conhecimento discursivo, os conhecimentos que hoje diríamos técnicos, por exemplo, a medicina e a engenharia, em que se formulam hipóteses e se deduzem os princípios por meio da razão, mas acima de tudo está a ciência primeira, a ciência do ser. Já Aristóteles não considera essa relação necessária entre o filósofo e o homem moral. A ciência não depende da moralidade. Isso não quer dizer que Aristóteles negasse a necessidade de agir bem. Ao contrário, como veremos na sua obra Ética, é uma das mais fundamentadas da história da filosofia. A diferença, como ficou claro no capítulo a respeito do ser, é que para Platão as essências estão no mundo espiritual, no mundo das ideias, no mundo inteligível, e para atingi-las é preciso um esforço de desprender-se da matéria. Já para Aristóteles, a essência está nas próprias coisas, então a sua apreensão nada tem a ver com o comportamento moral. Ao contrário de Platão, para quem os sentidos podem turvar o conhecimento, para Aristóteles todo conhecimento passa pelos sentidos. Nada no nosso intelecto não tem nele chegado, senão por meio dos sentidos, segundo o Aristóteles. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, é só se inscrever, ativar o sininho e aguardar os próximos vídeos e as próximas notificações. Deixe também seus comentários, vendo o que você está achando dos vídeos, sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. É isso aí, hasta la vista, babies, até a próxima.